Boa noite a todos. Eu convido, então, todos os que se encontram aqui, ao vivo, ou no momento que puderem assistir, fazer essa abertura, fechando os olhos para o plano físico e conectando-se aos poucos com o nosso interior, com aquele aspecto íntimo do nosso ser, que nos torna uno com o universo e com a humanidade. Respirando calma e profundamente, alimentando cada célula do nosso ser com os fluidos tão especiais que nos rodeiam e nos abençoam neste momento, preparados com muita atenção e zelo pela espiritualidade maior. Que possamos mais uma vez deixar passar todos os pensamentos que não dizem respeito a este momento, que possamos abrir a nossa mente para novos conhecimentos, para novas reflexões, alimentando nossa alma, nosso espírito, com tudo aquilo que é verdadeiro no universo, que é claro e que nos chama à responsabilidade da evolução. Agradecendo a Deus e à espiritualidade maior que se faz presente e nos envolve com o seu abraço de esperança e fé, damos por aberto mais um trabalho de estudos e reflexões. Que assim seja. Que assim seja. E graças a Deus. Então hoje, pessoal, quem vai conversar conosco é o Éder, é um grande amigo nosso do G, lá de Não Me Toque, é professor, é psicólogo, mas acima de tudo é uma pessoa assim que estuda bastante, que questiona e que está em busca, né, e por isso que está nesse grupo aqui conosco, do esclarecimento da evolução, das verdades, né? Então eu vou deixar a palavra com ele. Ele me pediu então, para quem está chegando agora, que fiquem bem à vontade para perguntar. Vocês podem simplesmente abrir o microfone, perguntar, interagir, porque ele gosta de trabalhar assim, interagindo, tá, pessoal? Vamos lá, Éder, tá contigo. Muito bem. Boa noite a todo mundo que está participando. Espero que todos estejam bem. Eu fui professor quase que em outra vida já, de tanto tempo que faz, dei aula de inglês, né? Então, talvez eu esteja um pouco enferrujado, assim, nessa questão de falar, de transmitir conhecimento. Fiquei muito feliz com o convite da Página, vou agradecer agora por essa oportunidade. E antes de iniciar, por favor, me ajudem, porque eu sou muito envergonhado. Não parece porque eu disfarço bem, mas eu sou meio encabulado às vezes. Então, são assuntos do dia a dia, como eu comentei lá no grupo, todo mundo tem uma experiência para compartilhar, pode abrir o microfone e falar, ó, Éder, deixa eu contar uma coisa, enfim. Se tiver perguntas, vão fazendo as perguntas também, tá? Como vocês acharem melhor. Se vocês preferem ficar em silêncio só observando, bem tranquilo também. Tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui a tela. Compartilhar. Só me digam aí se apareceu para vocês a tela. Sim, apareceu. Apareceu. Tá.
Show de bola. Muito bem. Antes do assunto, talvez vocês tenham olhado assim para o título, estejam olhando para o título agora e pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente está estudando, com os conteúdos que a gente vem tendo dentro do grupo, né? E quando a Clara fez o convite, ela já falou lá no início do grupo, né, que gostaria que eu participasse. Eu me fiz de louco, eu fingi demência e fiquei quieto. Aí passou o tempo. Eu vim acompanhando as... E há alguns dias a Clara me fez o convite de novo. Eu fiquei muito feliz, mas eu conversei com ela e disse, ok, mas já está tendo tanta contribuição tão substancial, contribuições tão boas nessa questão da espiritualidade, eu vou ajudar com o quê? E os aspectos que eu consigo auxiliar, o que eu consigo talvez transmitir algum conhecimento, são esses aspectos do comportamento humano, que é a área na qual eu dediquei os meus estudos nos últimos anos, né? Por que eu pensei em trazer esses conteúdos relacionados com questões emocionais e de maturidade, que vocês vão ver mais para frente? Porque nas trilhas de evolução, dentro das nossas encarnações, ou na nossa vida em si, a gente tem vários aspectos a evoluir, né? A gente tem uma trilha espiritual, intelectual, moral, emocional, enfim. E todas elas são importantes. Que eu consigo contribuir nesse aspecto do comportamento humano, certo? Muito bem. Antes da gente entrar no assunto em si, eu preciso fazer algumas contextualizações. Gostaria de apresentar para vocês o Viktor Frankl. Esse rapaz aqui, ele morreu com 92 anos, em 1997. Ele se formou em psicologia, depois ele estudou psiquiatria. É aquele cara fora da curva, digamos assim. Em 1920, ele tinha 15 anos de idade, ele já se correspondia com Freud, eles trocavam cartas. Em 1921, ele fez a primeira conferência dele, a respeito do sentido da vida. Era o tema da conferência. Então, assim, com 16 anos, o cara fazer uma conferência sobre o sentido da vida, a gente já vê que ele era diferenciado, né? O tempo passando, ele era judeu e começou a Primeira Guerra Mundial, todo aquele contexto, né, que eles estavam vivendo. Ele já era médico e ele recebia umas ordens do exército alemão para fazer algumas coisas com alguns pacientes e ele começou a se recusar. Então, em determinado momento, eles prenderam ele, prenderam toda a família dele, eles foram deportados para campos de concentração diferentes, né? De 42 até 45, ele passou por 3 campos diferentes. E ele perdeu toda a família dele. Todos faleceram de esgotamento físico. Ele foi o único que sobreviveu, inclusive a esposa que estava grávida. Nesse período que ele ficou nos campos de concentração, ele observou bastante o comportamento das pessoas que estavam lá, porque como ele não tinha muito o que fazer, ele começou a prestar atenção nisso. Ele já era psicólogo, já era médico, já chamava a atenção dele. E aí, com o passar do tempo, quando ele saiu de lá, ele escreveu o primeiro livro dele, que foi Em Busca de um Sentido, que é especificamente sobre o sentido da vida, né? E a partir desse livro ele desenvolveu a teoria da psicologia, que é a logoterapia. Hoje ela é chamada da terceira escola de Viena da psicologia, né? E basicamente a logoterapia ela fala sobre a questão do significado. Logos significa significado. Então seria a cura através do significado. Ele coloca que a razão para a gente viver, o sentido, né, ele torna o sofrimento suportável. Que o sofrimento sem sentido, ele vai ser só sofrimento. Essa motivadora, essa busca de sentido, ele também traz
que todo ser humano tem. A gente sempre está em busca do sentido das coisas, seja da nossa vida ou enfim. E essa busca de sentido, ela é uma força motriz, ela nos impulsiona, ela sempre está movimentando a gente, né? Em alguns momentos está fazendo mais movimentos, outros menos, mas ela sempre está nos motivando, certo? Outra questão que a logoterapia traz, além dessa questão do significado, é o resgate da liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala daquela questão das circunstâncias, dos contextos que se apresentam para nós, né? Que às vezes a gente acaba se limitando em função de alguns contextos. E também da questão da responsabilidade perante algo, perante alguém, né? Vocês já vão entender um pouco melhor sobre isso. É só para contextualizar no que se embasa essa terapia que ele criou. Hoje tem muito estudo nos Estados Unidos, no Canadá, que utilizam essa teoria dele, estudos comportamentais com grupos, o pessoal está fazendo muito teste e eu não sei dizer com certeza, mas eu acredito que seja uma das teorias mais utilizadas ali na América do Norte. Até agora, talvez não tenha muita dúvida, porque são coisas bem básicas. Antes da gente entrar, pessoal, no conteúdo em si, e já sendo conteúdo, é muito importante uma contextualização para todo mundo falar a mesma língua. Porque se eu fizer uma pergunta sobre o que é a realidade, se a gente estiver em 20 aqui no grupo assistindo ou debatendo, cada um dos 20 vai dar uma resposta diferente. Então, acho que é importante a gente entender e falar a mesma língua sobre a realidade. Habitualmente, a gente tem o costume de pensar que a realidade é algo que foi apresentado para nós, aquilo foi construído, apareceu ali, e a nossa missão é decifrar, como se fosse um código. A gente tem que tentar entender o que é aquilo ali, decifrar o que ela é, para daí a gente saber o que fazer com aquilo, né? E a questão da logoterapia, o Frankl, ele fala um pouco diferente. Ele fala que ela não é um código que a gente não tem que decifrar, mas é um instrumento que a gente deve ditar. Somos nós que ditamos a realidade, nós que construímos ela, em cima do que é apresentado para nós, certo? Dentro dessa visão dele, ele traz então que a vida, ela é um período de perguntas e respostas que vai durar o tempo que a vida durar. Enquanto você está vivendo, você sempre está recebendo perguntas, sempre está recebendo estímulos e você sempre tem que estar dando respostas, porque você precisa ter uma posição. E isso acontece constantemente. Por força de uma questão que ele fala de dimensão espiritual, a gente consegue encontrar sentido em todas as situações da vida, por mais complexas que elas sejam. Ele coloca que a gente sempre consegue encontrar um sentido, se a gente buscar. E a gente consegue dar uma resposta adequada. Então, dentro da realidade, a gente sempre vai receber estímulos, perguntas, né? A gente consegue se conectar com essa dimensão espiritual e dar uma resposta adequada, encontrar um sentido e dar uma resposta. Quando ele fala nessa dimensão espiritual, ela não tem nada a ver com questões de religiosidade, enfim, ele traz que a religiosidade já é a organização da tua espiritualidade, mas ele fala em algo que transcende ao indivíduo. Tudo que você tem dentro de você que passa, que ultrapassa você mesmo, ele considera como uma dimensão espiritual. As tuas crenças, os teus valores, tudo isso. Ele, uma outra hora, talvez a gente possa explorar mais, é bem bacana essa questão dele. Para hoje ia ficar bem extenso. E aí eu trouxe uma questão que está acontecendo bastante e que é muito comum. A gente faz isso, não, acho que tem uma pessoa que não fez isso, e é importante a gente ressaltar, né? Fechar os olhos diante da realidade não elimina a realidade. Como a todo momento a gente está recebendo perguntas e a gente está sendo estimulado para dar respostas, algumas vezes a gente acaba, ok, vou tapar meus olhos aqui, isso aqui. O exemplo mais comum que a gente tem hoje é o contexto que a gente vive, né,
da pandemia. A gente vê nas notícias e recebe notícias que os números dos casos estão aumentando, que a gente tem que usar máscara, que tem que manter distância, e tem que ter cuidado, enfim. A gente enxerga muitas pessoas fechando os olhos para isso, né? Entrando num estado assim de uma negação. Ah, ok, mas isso aí não é comigo, isso aí não interessa, isso não dá nada. E aí eu vou fazer uma pergunta, que eu acho que o Germano deve estar pensando nessa pergunta. Mas em qual época da vida, quem que faz isso? Que época da vida a gente faz isso? De fechar os olhos e pensar, ok, eu desapareci. Ou fechar os olhos e achar que as coisas desapareceram. Com que idade a gente faz isso? Geralmente com 5, 4 anos, 7 anos, né? Crianças fazem isso. Quando a gente, adulto, faz alguma coisa assim parecida, é um sinal que, de alguma forma, a gente não está conseguindo lidar direito com essa realidade e a gente está tendo um comportamento um pouco imaturo. Bom, pessoal, contextualizamos, então, essa questão da realidade. É algo que a gente tem que ditar. Ela é composta de perguntas e respostas e vai a vida toda, certo? Aí a gente entra na questão do determinismo. O que o determinismo diz? Eu tentei achar a definição mais comum assim sobre esse termo, que é, eles dizem que tudo no universo, até mesmo a vontade do ser humano, ela está submetida a leis necessárias e imutáveis. O que isso quer dizer? Ok, eu faço escolhas conscientes, tem uns que vão além, né? Faço escolhas conscientes, mas até essas escolhas conscientes que eu faço, elas já são determinadas por alguma outra coisa. Eu trouxe aqui uma figura que demonstra uma cadeia genética, né? E aí uma pessoa com as mãos como se fosse uma barra. É um dos exemplos mais comuns que a gente tem. Ah, mas é a natureza do ser humano, é a biologia do ser humano, é a genética, ou enfim. Cara, tem muitas condições que nos limitam. Tem condições sociais, biológicas, emocionais, enfim. Mas elas colocam algumas condições para nós, como a própria palavra diz. Mas elas não vão subjugar o indivíduo. Elas colocam a gente numa posição de escolha, né? Eu vou enfrentar essas condições ou eu vou ceder a ela? Hoje não. Já há algumas décadas existe um movimento humanista que ele faz uma crítica a essa questão do determinismo, né? Que, por exemplo, tá, mas então se tudo é determinado, qual que é o papel do ser humano? Qual que é o nosso sentido? Não tem sentido nenhum. E aí eles começam a trazer essa questão do ser humano para dentro do determinismo, né? Que ok, existem condições, existe tudo isso, mas essas condições elas botam a gente para fazer uma escolha. Ou responder uma pergunta, como diz o Viktor Frankl, né? Vou enfrentar essa situação ou eu vou ceder a ela? E aqui, pessoal, entendam a palavra enfrentar não é nesse sentido do confronto físico, força, mas é na questão da maturidade mesmo, né? Refletir sobre aquilo que está acontecendo, buscar alternativas, buscar ajuda, fazer o melhor que a gente consegue dentro das condições que a gente não deixar de se posicionar e não deixar de dar uma resposta. Até tem uma questão interessante que eu lembrei agora, que tem um outro filósofo que ele fala que mesmo quando a gente não faz uma escolha, a gente está fazendo uma escolha. No momento que você abdica de fazer uma escolha, isso já é uma escolha. Você vai ter responsabilidade sobre aquilo de qualquer forma, sobre o que acontecer. Às vezes a gente entra naquela onda, né? Ah, mas eu não escolhi isso, então não é culpa minha. Ok, você não escolheu, mas você se posicionou não escolhendo. Você compartilha daquela responsabilidade também, daquela consequência. Se a gente caminhar um pouco mais, a gente consegue entrar no conceito da liberdade, que o Viktor Frankl fala também sobre a liberdade, né? A única coisa que a gente não consegue retirar do ser humano é a liberdade dele. E ele traz isso porque, mesmo estando preso
ele tinha liberdade para escolher o que ele queria fazer, como que ele queria se comportar e todos esses aspectos. A liberdade ele define então como um espaço para a sua própria vida, né, dentro dos limites das possibilidades que são dadas para a gente, né. A nossa vida ela é formada, a gente se constitui enquanto ser humano dentro de possibilidades. É como se fosse um gramado gigante e fossem colocando algumas cercas, algumas cercas. E a gente tem aquele trilho ali para caminhar. A gente tem liberdade dentro daquilo ali. Em alguns momentos, a gente até consegue ultrapassar esses limites que a gente tem. Se a gente arrancar os palanquinhos aqui, comer essa cerca, lá no final, as possibilidades de se tornar sujeito que a gente vai ter vão ser muito maiores do que se não fizer nada. Então, essa questão da liberdade, ele encara dessa forma. Para exemplificar para o nosso dia a dia, eu trouxe aqui uma frase que toda vez que eu vejo isso eu dou risada porque eu lembro de um amigo meu, né? É a frase muito conhecida. Se alguém do grupo aqui não falou essa frase, que já ouviu alguém falar. Vamos usar o exemplo do fazer exercício físico. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico, né? Aí eu digo o seguinte, eu quero fazer exercício físico, mas eu não tenho tempo. Ok, então você não quer fazer exercício físico. Porque qual que é a lógica disso? Se você não tem tempo para fazer exercício físico, é porque você escolheu dedicar o seu tempo para fazer outra coisa, para trabalhar, para estudar, para descansar, qualquer coisa. Não tem nada de errado nisso. A vida nossa é baseada em fazer esse tipo de escolhas. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente geralmente está abrindo mão de outra coisa. O que não é legal, que a gente precisaria se policiar? Quando eu digo eu quero fazer mais, eu não tenho tempo, eu estou jogando a responsabilidade para outra situação. Eu não estou assumindo essa responsabilidade. Talvez como é que seria legal eu falar essa frase? Eu deveria fazer exercícios físicos, mas eu quero estudar. Então, eu estou dedicando meu tempo para isso. Quando eu começo a utilizar o eu quero e falar dessa forma, eu começo a encarar as coisas de uma maneira mais adulta, né? Mais madura, digamos assim. E eu começo a assumir a responsabilidade de não fazer isso ou de fazer aquilo. E isso é um passo muito importante dentro dessa questão do determinismo, porque a gente acha que é um conceito muito, nossa, são as condições, mas nós mesmos aprendemos, isso é herdado, a gente aprende a fazer isso. E a gente quer fazer as coisas, mas eu não posso porque não sei o quê. Então a gente começa a dar uma volta nessa frase e começa a trazer a responsabilidade para nós. Pessoal, se alguém tiver qualquer coisa para compartilhar, uma história, algo assim, dúvidas, vão perguntando, tá certo? Aí a gente encontra a natureza humana dentro dessa questão do determinismo. O pessoal que fala bastante sobre a questão do ser humano, eles fazem algumas críticas no sentido de questionar, né, essa questão do determinismo. Porque, como eu falei antes, ok, se as coisas determinam quem nós somos, então qual é o nosso sentido aqui dentro desse mundo, né? Não teria sentido nenhum. A gente simplesmente de tudo que está acontecendo. As únicas coisas que são determinadas na vida, que não tem escolha, são as máquinas. Por exemplo, eu tenho uma máquina de café, eu quero tomar um café, eu boto um copinho, aperto um botão, ela não tem opção. Ela vai fazer o café para mim. Quando as pessoas apertam os nossos botões, a gente sempre tem alguma opção. A gente pode fazer escolhas. Nós não somos máquinas que temos que responder automaticamente e não podemos escolher. Muito bem. O Viktor Frankl, ele coloca num dos livros dele que nos campos de concentração vinha à luz a natureza animal do homem. E acontecia a mesma coisa para a santidade.
Ele via coisas muito boas, as pessoas fazendo coisas muito boas, e ele via as pessoas fazendo coisas muito perversas também. A fome era a mesma, mas as pessoas eram diferentes. O que ele quer dizer com isso? Todo mundo passava pela mesma circunstância, todo mundo fazia, todo mundo sentia a mesma fome, o mesmo frio, o mesmo esgotamento, só que cada um escolhia de formas diferentes, tá? Eu acho que é o exemplo mais fácil, assim, da gente compreender como a responsabilidade que a gente tem em cima das condições que se apresentam para nós, né? Porque qual que é o hábito que a gente tem, ou como é que a gente vive geralmente, né? Ah, eu sou agressivo porque eu cresci numa família agressiva. Ah, eu sou assim porque eu não recebi afeto. Ah, eu sou de tal forma porque o ambiente que eu cresci era de tal jeito. Então, de uma certa maneira, a gente está deslocando essa responsabilidade das coisas que a gente faz para um fator externo, né? É aquela espécie do determinismo, como se esses mecanismos sociais, esses impulsos que a gente tem, porque assim, as ações, o crescimento que a gente tem, tudo isso, a condição social, biológica, tudo isso influencia muito em quem a gente é. Só que tem uma coisinha que está lá na frente, que é as escolhas que a gente faz. E a gente aprende que a gente é refém desses impulsos, desses mecanismos, né? Ele traz outra questão, que a gente utiliza esses impulsos agressivos como se fosse um álibi, né? Um pretexto para a gente odiar as coisas, para a gente ter reações exacerbadas ou não adequadas, né? E ele diz que as pessoas não vão deixar de odiar enquanto elas, que são os impulsos, os mecanismos que as fazem odiar. E, no entanto, são elas que odeiam. Ele fala muito sobre a natureza das coisas, né? As coisas são só coisas. Elas tomam uma natureza humana quando a gente faz uma interpretação delas. Se eu falar aqui bicicleta, ou falar corda, cada um de nós vai ter uma interpretação diferente sobre a corda. Mas ela não tem esse poder de fazer em nós sentir felicidade ou sentir tristeza. Somos nós que fazemos isso. Muito bem. Quando a gente traz... Ah, eu queria falar uma coisa, eu lembrei dessa foto aqui agora. Só para retomar um pouquinho. Trazendo mais uma vez para a questão do nosso cotidiano, né? Um exemplo muito prático. A Clarissa pediu para o Germano: Germano, meu bem, eu gostaria que você fizesse uma casa para nós, um chalé para nós. Lá, Tanha, tá? De pedra. Mas eu gostaria que você construísse, Germano, com essas suas mãozinhas pequeninas e delicadas. Eu gostaria que você construísse um chalé para nós. Aí o Germano, né, um cara muito correto, um cara muito disciplinado, ele, missão dada para ele é missão cumprida. Claro, eu vou construir esse chalé para nós. E aí ele sai enlouquecido, ele encontra o lugar perfeito, ele acha um rio, aquele rio é cheio de pedras, né? Eu já vou ocupar essas pedras aqui do rio. O rio está oferecendo para ele um material. O rio está dando essas pedras para ele. O papel é escolher as pedras que ele vai usar. Ele vai utilizar uma pedra ruim? Eu espero que não. Porque eu gosto da Clarissa e eu não quero que esse chalé despeje na cabeça dela. Então eu acho que ele vai escolher as pedras. Ele não vai pegar pedra lascada, ele não vai pegar uma pedra fraca, ele não vai pegar alguma pedra que ele possa botar em algum local e vai cortar alguém. Então ele vai fazer essa seleção. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Durante a vida toda, desde lá do início, a gente vai recebendo o material para a gente se construir. E o nosso papel é analisar esse material e fazer isso, usar materiais bons, tá?
Muito bem. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas e aí? Expliquei um monte de coisa, onde é que isso aí vai? Como é que isso aí impacta na minha vida? Para vocês terem uma noção, é mais ou menos isso, uma das partes assim que eu utilizo para fazer os meus atendimentos. Eu busco levar as pessoas a compreender as escolhas que elas fazem, né? E tentar refletir sobre elas, fazer escolhas mais maduras, assumir responsabilidades, tudo isso. Então, eu acredito que existe uma trilha no nosso desenvolvimento emocional. E a gente vai trilhar ela eventualmente. Ela começa nessa questão das escolhas. Quando a gente começa a fazer escolhas, a gente começa a se colocar num papel de protagonista do que está acontecendo. A gente sai daquele papel de espectador, de assistir a vida passar, de ver as coisas acontecendo, e a gente se coloca nesse papel de protagonista, né? E aí eu começo a parar de utilizar as situações como se elas fossem uma justificativa, né? Ah, eu não fiz tal coisa por causa disso, por causa daquilo, papá, aconteceu isso por causa de outro. Enfim, eu paro de fazer essas justificativas, porque eu estou fazendo as minhas escolhas. E eu começo a compreender, quando eu faço esse processo de escolhas conscientes, eu começo a compreender que toda escolha que eu faço, ela vai gerar uma consequência. Então, por isso que eu paro de justificar as outras coisas. Eu sei que a consequência daquilo ali, ela vem da escolha que eu fiz, né? Às vezes a gente fala sobre a questão do arbítrio, e usando eu como exemplo, né? Já falei muito sobre a questão do livre-arbítrio, que é algo que a gente estuda bastante, a gente tem como uma das premissas, assim, dos pilares, quando a gente estuda o espiritismo e tudo isso. Só que a gente olha para ele de uma maneira muito rasa, né? O quê? O livre-arbítrio é poder escolher o que eu quero. Mas ele é muito mais profundo que isso. Então, quando a gente começa a se colocar nesse tipo de pensamento, nessa postura, a gente começa já a compreender de uma maneira um pouco diferente. Depois de eu fazer escolhas, qual que é o próximo degrau? Eu começo a entender que eu tenho responsabilidades. E, gente, assim, pode parecer uma coisa muito boba, mas vocês não têm noção do quanto a gente percebe, a gente enxerga pessoas que não se dão conta que elas têm responsabilidade pelas coisas da vida, pelas coisas que elas escolhem. E aí, quando eu chego nesse degrau, a gente começa a compreender que, ok, aquelas escolhas que eu fiz, elas geram uma carga de responsabilidade, né? Primeiro comigo, porque eu começo a entender, tá, se eu fizer isso, vai dar tal consequência, a responsabilidade eu que vou ter que assumir. Então, eu começo a pensar primeiro nesse aspecto individual. Conforme eu vou evoluindo, eu vou desenvolvendo eu vou sendo mais autêntico comigo mesmo, eu vou sendo uma pessoa mais genuína nas posturas que eu tomo, uma pessoa mais madura, né? E o caminho natural é eu me tornar uma pessoa mais empática. Porque quando eu sou mais autêntico, mais genuíno, eu consigo me posicionar entendendo as consequências, eu começo a pensar nos outros também. Isso é uma consequência também da responsabilidade. E eu começo a entender que as coisas que eu faço também vão impactar na vida dos outros. E aí eu começo a expandir essa responsabilidade do âmbito individual para o contexto coletivo. A próxima etapa, depois que eu faço esses dois, depois de muita prática, porque no início a gente começa a fazer isso aqui quase que como se fosse por força, assim, a gente se coloca, não, eu tenho que fazer escolhas conscientes e eu tenho que assumir as responsabilidades. Então, no início, isso não é um processo muito automático. É bem desafiador começar a fazer isso. Conforme isso vai ficando mais automático e eu vou tendo isso dentro de mim internalizado, eu vou ficando mais maduro.
Porque eu vou mudando a maneira que eu compreendo as coisas, que eu compreendo as pessoas, que eu compreendo as situações. Tudo que se apresenta para mim, eu já começo a olhar de uma maneira diferente. Eu já começo a ouvir os outros de uma maneira diferente. Eu aumento muito a minha capacidade de compreensão e eu tenho uma evolução muito grande nesse ponto. Porque se eu fico muito cristalizado na maneira que eu penso, as coisas que vêm de fora para mim, elas não me incomodam muito. Porque, ok, eu estou extremamente seguro de quem eu sou, de quem eu penso, dos meus valores, do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado. Mas, por outro lado, eu estou extremamente cristalizado nisso. Eu fecho todo o meu potencial criativo para qualquer coisa nova, mesmo que seja melhor ou seja pior. E também não é muito bom, sabe, se a gente fica naqueles dois primeiros aspectos. Naturalmente, a gente vai evoluindo para essa questão da compreensão e vai tendo essa evolução. E a gente vai ficando mais flexível a ponto de conseguir absorver coisas novas e de tomar posturas mais criativas, de dar respostas mais criativas para aquilo que está se apresentando para nós. Isso é muito bom porque começa a fazer a gente pensar diferente e nos tornar mais seguros. Então a gente aumenta a nossa questão, a gente transparece uma serenidade, o nosso autocontrole ele fica muito mais constante, o nosso autoconhecimento ele aumenta muito, a gente fica muito mais reflexivo e muito menos reativo. Casa com a palestra da outra semana, né? E a gente amplia muito também a nossa estabilidade emocional. De uma certa maneira, a gente fica muito mais pleno. Quando a gente atinge esse aspecto de maturidade, a gente pula para o último, que eu acho mais incrível de todos, que aí sim a gente chegou no ideal, assim, aquela história do eu quero ser essa pessoa quando eu crescer, que é a construção. Nesse ponto a gente começa a dar exemplos, tá? Como? Toda essa primeira etapa aqui, ela já está internalizada, ela já faz parte de nós. Ela é um processo automático, eu não preciso pensar. Eu já vivo, eu já sou aquilo ali. Então, as posturas que eu tomo, essa serenidade que eu tenho, essa plenitude, ela começa a transbordar. As pessoas começam a olhar para mim de uma outra forma. E elas me veem em situações e veem o meu posicionamento, e elas pensam, nossa, eu queria ser assim. Nessa parte aqui, a gente se torna uma influência. Sabe aquela história? Eu vou usar dois exemplos. Sabe aquela história de você falar 1000 vezes para o teu filho? Vamos dizer, quem tem filho aqui sabe. Você fala 1000 vezes para o teu filho, não pode mentir, não pode mentir. É feio mentir. Não mente que Papai Noel não traz presente. Toda aquela história, né? Aí um dia o Germano liga para mim, né? E eu tô lá com meu filho, né? Na sala da minha casa, sexta-feira de noite. O Germano ligou para mim. O Éder, eu e a Clá estamos fazendo aqui uma pizza, cara. Vem aqui, pega tua esposa, pega teu filho, vem aqui em casa, vamos comer uma pizza. Aí, Germano, eu queria, mas que hoje a tarde inteira tinha visita aqui e eu tenho um monte de coisa para limpar, amanhã eu tenho que acordar cedo, não vai dar. Mas fica para a próxima, ok? Não, tranquilo. Eu entendo, o Germano é um cara extremamente compreensivo. Ele entende. Desliga o telefone, eu olho pro lado, meu filho tá aqui, ó, os olhinhos olhando direto para mim, né? O que vocês acham que vai contar? As 1000 vezes que eu falei para ele que não pode mentir, ou essa única vez que eu menti na frente dele? Os constroem. Semana passada, eu me lembrei de uma coisa engraçada agora. Eu estava num determinado estabelecimento e aí a TV estava ligada, estava passando uma novela. Aí vale a pena ver de novo, né? Ok. Entrou no intervalo, veio uma propaganda muito bacana, é uma campanha que fala sobre a questão da violência, né? Eles fazem uma conscientização sobre o que é a violência, os tipos de violência,
porque você tem que pedir ajuda, tem que denunciar tudo isso. Eu acho, que legal, né? Que bom que o pessoal tá se engajando nisso, tá fazendo isso. Acabou a propaganda, começou a novela de novo. Quando começa a novela, tem um cidadão que puxa a cinta da calça e sai correndo atrás de uma mulher, enchendo ela de nomes e dando cintada nela. E eu pensei, pô, o que eu vou lembrar daqui a um ano, né? O cara dando cintada na mulher ou aquela propaganda? Então é uma coisa um pouco contraditória, sabe? E o legal desse último aspecto aqui, que é uma coisa que a gente deveria sempre se policiar para fazer, é a gente tentar dar exemplos, né? E quando a gente passa pelas escolhas, quando a gente compreende o livre-arbítrio, consequências, passa pela responsabilidade, comigo, com as outras pessoas, chegamos na etapa desse boom emocional, dessa evolução emocional. Cresci, me desenvolvi, tô top. Vou chegar nessa etapa da construção. Aqui, eu acho, como eu falei, uma das etapas mais magníficas, assim, e é o caminho que a gente tem para trilhar. Isso tudo aqui eu considero que está dentro da questão da evolução emocional, né? Claro que impacta em tudo o resto, mas é uma evolução muito importante que a gente tem para fazer. E se a gente for parar para pensar hoje como a gente é pequeno, né? A gente é imaturo emocionalmente ainda, a gente sente raiva muito fácil, a gente sente tristeza muito fácil, a gente não reflete às vezes sobre as coisas, a gente acaba sendo muito mais reativo, né, sobre as situações. Então, eu acredito que a minha contribuição aqui de construir esse material é trazer um pouco dessa consciência de como as escolhas que a gente faz geram responsabilidades e geram consequências, para a gente começar a pensar nelas sobre uma maneira diferente, né? E o mais importante de tudo, mesmo que a condição seja difícil, mesmo que a gente não tenha suporte, a gente tem que continuar fazendo essas escolhas. O importante não é fazer a escolha mais perfeita do mundo, tomar a atitude mais perfeita do mundo. O importante é a gente tomar essas posições. A gente dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa de uma maneira perfeita, tomar a atitude que, nossa, isso aqui era a melhor coisa que podia fazer. Sempre vai ter algum tipo de consequência positiva e negativa, né? Mas o importante é a gente fazer essas escolhas. E aí tem uma coisa que eu falo, é bem desafiador. E eu sempre digo para as pessoas que eu tenho contato que não importa que você teve um progresso pequeno ou um progresso grande dentro desses aspectos. O importante é que você teve progresso. É um pequeno, grande passo para um grande resultado lá no final. Certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para trazer em relação a conteúdos e reflexões é isto. Não é muito extenso, é um assunto denso, assim, para a gente levar mais tempo debatendo, mas ele gera bastante reflexão. Se alguém tiver uma história, quiser compartilhar alguma coisa, quiser trazer perguntas, sintam-se muito à vontade. Agora já está aliviando o meu nível de vergonha e de ansiedade, já está começando a baixar de novo. Espero que tenha sido bom, espero que tenha trazido alguma contribuição. Claro, passo de novo a palavra para você. Nossa, olha, eu tô refletindo aqui. Sabe o que eu acho assim mais fantástico assim é a sintonia assim, né, de tudo que tu tá falando com tanta coisa que a gente reflete, estuda aqui, né? Com a palestra que eu vou dar amanhã, que nem aconteceu ainda, que eu vou dar amanhã lá na caravana, né? Que é reativo ou responsivo, como tem sido as nossas escolhas, né? Sim, sim. E eu achei legal porque eu tenho acompanhado as palestras durante a semana, né? Muitas vezes eu não consigo estar aqui no grupo. E a semana que você falou sobre essa questão também, né?
tinha alguma coisa a ver da tua palestra que fechava com esse assunto. Eu pensei, pô, que legal, né? E eu estava montando ali, né, o conteúdo, e, que bacana. E é fantástico. Desculpa, eu te interrompi. Fala, querido. Não, vai lá, fala. Foi. Agora eu te interrompi. Pode falar. Não, isso, eu acho que essa reflexão, né, que você trouxe hoje, ela vem muito a calhar nesse momento que a humanidade atravessa, porque a pandemia e todas as consequências disso, né, ela tem se prestado muito como uma grande desculpa, né, para o eu quero mais, aquele que tu falou. Que, claro, né, é um momento que se torna tudo muito desafiador, que exige muito mais, né, das nossas escolhas responsáveis e tudo mais, mas que nos... E quando tu falava, eu comecei a perceber isso, que por maior que seja a diversidade, né, por maior que seja o obstáculo, por mais que a situação pareça assim que não tem, né, o que fazer, a gente precisa escolher, nem que seja o resultado menos danoso, né? Mas a gente precisa escolher e a gente precisa ponderar e arcar com as responsabilidades da nossa escolha, né? Nossa, tem tanta coisa para pensar nisso tudo. E a tua maneira de falar, a serenidade, né, que tu fala, tu passa muito, assim, uma verdade nisso que tu tá falando, né? É como se tu tivesse certamente caminhado por todas essas trilhas aí de escolhas, responsabilidades, maturidade, tá nesse caminho, né? Tá construindo. Algum progresso a gente tem, alguma construção a gente faz. Sim, mas eu tô longe ainda de chegar lá na última, né? Todos nós estamos, né? A Ali erguendo a mão aí. Viu, Éder? Eu tô aqui queimando fosfato aqui nessa tua palestra. A parte do começo ali do determinismo, eu ainda... Depois, se tu pode me dar uma resumida, eu fiquei um pouco na dúvida se é uma coisa boa ou se é uma coisa que a gente tem que buscar dentro da gente ou se é uma coisa ruim, tá? Mas eu só vou falar afinal aqui, ó. Eu amei a última imagem que tu colocou, assim, esses 4 elementos, né? A escolha, as consequências, a maturidade que a gente só adquire quando a gente primeiro tem que ser responsável pelo que faz. A gente primeiro tem que se tornar responsável. Isso tem sido dito aqui várias vezes, né, de maneira mais espiritualizada, e tu está colocando de uma maneira um pouco mais técnica dentro da psicologia, mas as escolhas que a gente faz, e mesmo não escolher, né, geram consequências, e a gente tem que buscar ser responsável. E aí a construção da casa com cada pedra, esses 4 elementos, para mim, veio na mente a palavra trajetória. Tu não adquire isso começando um negócio novo em um ano, tu não adquire isso aos 15 anos, tirando esse cara ali, né, com 16 anos já fez o simpósio lá, né, falando sobre o sentido da vida, mas geralmente o normal das pessoas que conseguem atingir maturidade e passar disso, né, construir na vida alguma coisa, precisa ter uma trajetória, né, precisa ter aquela construção de bloco e bloco para sedimentar o conhecimento de uma maneira que fique consolidado, para daí sim que a pessoa conseguir atrair o exemplo, né, as pessoas se sentirem inspiradas para também, mas para cada um buscar o seu, né, não para ser igual àquele que foi construído, assim. Achei muito legal. Depois eu vou ouvir o teu resumo do determinismo, porque eu ainda boiei um pouquinho nessa parte. Se tem tempo, eu posso até explicar rapidinho.
Tu resumiu a minha fala, Ali. A gente poderia ter apresentado bem tranquilo. É exatamente isso aí, sabe? A questão é a gente compreender, porque às vezes a gente acha que existem forças ocultas que estão dizendo para nós o que a gente tem que fazer, tá? É muito comum as pessoas justificarem coisas externas sobre o que acontece na vida delas. E a gente sabe que não é assim. Mas eu não sei o que, porque lá em outra encarnação eu fui não sei o que. Tá, você foi lá, sabe? Hoje você está construindo uma coisa nova, né? O importante é o seguinte, você encontra essa compreensão, mas o que você faz com isso? Você tem que atualizar isso para a tua realidade agora. Tem que ressignificar. Esse é o caminho importante. Então é isso aí, exatamente o que você falou. A vida sempre vai te oferecer perguntas e a gente sempre tem que responder. Não existe assim uma força misteriosa e oculta que está nos manipulando e obrigando a gente a fazer coisas, né? Existem condições e essas condições nos colocam em escolhas mais limitadas. Em relação ao determinismo, ele não é bom nem ruim, ele é um conceito. O uso que a gente faz dele que vai dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Se a gente usa o determinismo para justificar, ele é ruim. A ciência usa o determinismo desde, sei lá, 1910, 20, porque eles buscam muito essa relação de efeito e causa, né? Quando se faz um estudo científico. Então, sempre existe aquela... No próprio livro dos Espíritos a gente estuda aqui. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, se fala nesse aspecto do determinismo. Allan Kardec falava bastante nisso, né? Todo efeito tem uma causa. Basicamente, o determinismo é isso. Só que isso vale para esses estudos científicos, beleza. Só que quando a gente transporta isso para dentro da nossa vida, eu não posso usar o determinismo para justificar o que eu faço. Se eu sou agressivo, eu não posso usar o determinismo e dizer, ok, eu sou agressivo porque eu cresci numa família assim. Ou afetuoso porque eu cresci numa família, entende? Aí, nesse aspecto, ele se torna uma coisa não positiva, né? Tu nunca vai chegar a construir no final, né? Tu vai ficar lá só nas escolhas, né? Porque isso não amadurece. Eu estou justificando. Exato. Beleza. Obrigada. E... Ok? Éder, tem alguém? Oi? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Para quem eu só quero dizer... não te conhece, Germano, mostra o tamanho da tua mão aí, essa mãozinha de fada aí. Eu falei. Digamos que dá para carregar umas 3 pedras em cada mão, né? Mais ou menos. Por isso que eu te usei de exemplo. Tá bom, pode usar sempre, cara. Continue usando aí, desde que continue dando palestras para nós, porque eu vou dizer que tu me encheu os bolsos de orgulho, cara. Não, cara, você sabe... A Tata também tá aqui, gostou muito. Cara, eu me peguei assistindo a palestra, assim, num sorriso. Nós tava tudo assim, ó. Aqui. Sensacional, cara, sabe? E para uma pessoa tímida, né, como tu diz que é, né? Eu conheço um Éder que não é tão tímido assim. Ele não tem nada de... Sim. E foste super bem, cara. Espero que tu continue trazendo conhecimentos e ensinamentos para nós aqui. E acho que eu ia falar a palavra esse balanço, mas eu acho que nem é um balanço, é uma outra ótica da mesma coisa, né? Ela vai somar muito, porque ela acaba preenchendo as lacunas que a gente acaba não enxergando, né? Quando a gente só olha por um viés, né? Sim, sim. É uma caminhada que a gente tem em todos os aspectos. A gente tem muito contato com livros e estudos. O próprio livro, né, dos Exilados de Capela fala muito dessa questão da evolução intelectual, que não houve esse equilíbrio, né? Eles tiveram aquela evolução intelectual gigantesca e acabaram tendo que vir fazer um resgate da parte afetiva, né? Uhum. Então, tem que equilibrar. E tem, mesmo tu falando, só um pouquinho, parece.
Desculpa, é que no ambiente doméstico nós estamos sujeitos a tudo, né? Mas mesmo sobre a ótica assim do espiritismo, da espiritualidade, tudo, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque o kardecismo, o espiritismo, né? Ele às vezes é mal compreendido pelas pessoas dentro daquilo que tu estava falando, né? De que, aconteceu isso comigo, mas é porque eu estava obsidiado, tinha um obsessor. E Chico, né, Kardec, todos os grandes nomes do espiritismo sempre alertavam para isso, né? Que sim, que existe, né? Essa coisa de sermos obsidiados e existem obsessores, mas eles só se manifestam através de nós porque encontram eco. Exatamente. Né? Então, a gente não pode esquecer isso, nem querer dar como desculpa a questão da obsessão. Eu não tive culpa, eu não tive responsabilidade porque eu estava obsidiado. Eu me deixei ser obsidiado. Eu alimentei o meu obsessor. Eu poderia ter feito uma escolha desde o princípio, né? E ter dito... a gente fez uma escolha, a gente escolheu a companhia. Escolheu a companhia. Né? E ter feito a escolha, não. Ou aquela história assim, fiz isso porque eu bebi, quando eu bebo eu faço tal coisa. Então não bebe? Perfeito. É muito simples, né? Então, e é chegado um momento, esse momento de transição planetária, eu tenho batido muito nisso, que não tem mais tempo para a humanidade dar essas justificativas, não tem mais tempo para dizer, na minha próxima encarnação eu vou melhorar isso daí, porque agora eu quero, né, viver na Matrix, né? Tem que ser agora, entende? Porque a tua próxima encarnação, se tu continuar pensando assim, certamente não vai ser aqui na Terra. Então, nós precisamos fazer escolhas responsáveis e nós precisamos amadurecer o quanto antes e construir algo que a gente possa dividir com o nosso próximo, que a gente possa acrescentar à humanidade, não é? Do contrário, se nós não formos construtores, esse período de transição planetária nos chama a isso, né? É o melhor que nós podemos ser. E hoje o mais doido, assim, é que a gente tem tanta possibilidade de escolha que a gente não sabe o que escolher. A vida está se atualizando tão rápido. E, por exemplo, se a gente for pegar a história da humanidade, na Idade Média, a gente se tu nascia filho de ferreiro, tu ia ser o quê? Tu ia ser ferreiro. Então, você não tinha essa responsabilidade de, tenho que escolher. Você nascia dentro de uma constelação já com o lugarzinho lá e ficava lá, sabe? E o que você tinha que fazer era atender às expectativas daquele papel. Hoje a gente pode ser o que quiser e a gente não sabe o que quer ser. Isso também dá mais coisa para ser. Né, tem bastante assunto. Mas aí a importância de fazer escolhas e aceitar a responsabilidade das escolhas do que se causou, né? Porque aí tu vai lapidando e vai construindo uma trajetória, né? Aí tu vai ficando mais maduro e aí lá na frente tu vai poder escolher melhor, né? Mas pelo menos tu tá aqui, aproveita a encarnação, né? E faz um estudo, vai te aprimorar, né? Vai fazendo escolhas e vai vendo, poxa, essa escolha aí me lasquei, né? Então não faz mais essa escolha, escolhe outra coisa e vai, aproveita, né, a encarnação. Não sei, pensei nisso agora, assim. É exatamente isso. Porque senão vai ter que fazer de novo, né? Senão vai ter que ser na próxima. E eu estava pensando uma coisa, né? Essa questão de ser essa vez, tanto que a Clá falou e a Ali falou agora, né? Eu vou aproveitar um pouco mais a vida. Ela fez uma referência ao Matrix, que o Cyber escolheu voltar para Matrix, né? E não estar consciente, né? Que aquele mundo exigia um esforço muito maior e ele não tinha todos os benefícios do que quando ele era ignorante dentro da Matrix. Mas o ponto é que talvez na próxima encarnação tu não tenha acesso aos conhecimentos que tu está tendo agora, às oportunidades que tu está tendo agora. Né? Então tu pode estar desperdiçando uma baita oportunidade fazendo essas escolhas de ir para um caminho mais fácil
que talvez mais para frente tu não vai ter de novo tão cedo, vai ser mais difícil, né? Sim, perfeito. Bom, a gente está na hora, né? Então, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa, ficou com dúvida, mas eu vou agradecer já o carinho de vocês. Germano sabe que eu sou encabulado, sim. Isso aqui são anos de prática de dar aula, tá? Eu aprendi a disfarçar. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Fiquei bem feliz com esse feedback. Nós é que te agradecemos, tá? E eu já vou aqui de público fazer o pedido, assim, para tu já preparar outra palestra para nós, tá? Nós queremos muito, muito aprender contigo e quando a gente conversou, eu te disse isso, né? Estava preocupado por ser um grupo espiritualista e trazer esse lado tão humanitário e tudo, mas é fundamental, né? Nós somos o físico também, nós somos humanos, né? E às vezes um pensamento só pelo viés espiritual, né? Ele nos tira um pouco a atenção de aspectos e potencialidades do corpo físico que precisam muito ser experimentadas e vivenciadas. Então, eu já te peço, tá? Que assim que tu puderes, tu esteja aqui de novo com a gente, não só como um ouvinte, mas como uma pessoa que tem seus conhecimentos assim, de uma forma tão serena e tão sincera. Tranquilo. Então, muito obrigada, tá? Eu só vou dizer que eu adorei, desculpa, tá? Eu adorei, tá? Valeu, Ed. Obrigado, Ellen. Se alguém tiver, às vezes a gente tenho vergonha de fazer perguntas, de me manifestar, eu sempre fico assistindo quieto. Então, a gente está no grupo ali, se tiver alguma coisa que queira compartilhar, pode me chamar ali no privado e fala comigo, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou bem acessível. É isso aí. Vamos fazer nosso encerramento, então? Então, eu, mais uma vez, convido a todos para fechar os olhos e, aos poucos, iniciar o processo de assimilação de tudo aquilo que aprendemos e que estamos refletindo hoje sobre a importância das nossas escolhas, sobre a importância de sermos responsáveis por elas, sobre a importância de amadurecermos o quanto antes, abrindo mão daquilo que não nos pertence, daquilo que não nos leva mais a lugar algum, saindo da nossa zona de conforto e procurando sermos construtores de um ambiente de vida pessoal, social, humanitária, muito melhor, fazendo as nossas melhores escolhas, respondendo por elas todas as vezes que não foram as melhores, mas tendo a grandeza de não desistir, de seguir em frente, de tentar de novo, sem culpas, sem julgamentos, mas certos de que estamos sendo verdadeiros, de que estamos em busca dessa construção de um mundo melhor para nós mesmos e para a humanidade como um todo. Que Deus, o nosso Mestre Jesus, o Cristo, sejam a nossa inspiração. Que todo exemplo de amor incondicional que Ele veio nos dar seja o nosso guia, a nossa meta e o nosso caminho. Agradecemos a espiritualidade maior por estar aqui conosco e recebendo
essa imensidão de energias positivas que são cautelosa e carinhosamente derramadas sobre nós, damos por encerrado mais um trabalho com um imenso sentimento de gratidão. Que assim seja. Graças a Deus.